Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV. Apresentamos agora uma série de programas com os principais fatos acontecidos em 2021. São notícias conectadas ao meio ambiente, ao mundo do trabalho e às questões de gênero. A OIT realizou o lançamento do Ano Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, em evento virtual que contou com a participação de organizações internacionais, governos e atores sociais. A CSA participou do evento, onde destacou as suas ações de mobilização para contribuir com o cumprimento do Objetivo 8.7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, cujo foco é erradicar o trabalho infantil até 2025. Cícero Pereira, secretário de Políticas Sociais da CSA, apresentou o panorama da situação do trabalho infantil nas Américas, informando que 10,5 milhões de crianças e adolescentes trabalham atualmente na América Latina e no Caribe. 75% desse total realiza atividades perigosas. Na região mais desigual do planeta, mesmo antes da pandemia, a CSA alertou que se os desafios na América Latina em termos de informalidade e pobreza não forem resolvidos, meninas, meninos e adolescentes seguirão submetidos ao trabalho infantil e ao trabalho forçado, disse Cícero Pereira. O secretário de Políticas Sociais da CSA acrescentou que enquanto não houver distribuição equitativa da riqueza, essas mesmas vítimas não terão em seu futuro acesso a direitos básicos como saúde, proteção social, educação, que garantam seu desenvolvimento social e produtivo, assim como um futuro com trabalho decente. Nas últimas semanas, o mundo vem acompanhando a dramática situação pela qual atravessa o Brasil, país com o maior número de mortes pela pandemia de coronavírus na América Latina, contabilizando mais de 200 mil vítimas. O descaso do governo Bolsonaro, que desde sempre tem minimizado os reais impactos da pandemia, somado à incompetência do ministro da Saúde, General Pazuello, superou todos os limites. Manaus, cidade situada no coração da floresta amazônica, conhecida como pulmão do mundo, ficou sem oxigênio, levando o sistema de saúde ao colapso e milhares de famílias ao desespero. Enquanto o governo Bolsonaro cruzou os braços, a Venezuela ofereceu ajuda ao povo brasileiro, enviando oxigênio para os pacientes que aguardam atendimento nos hospitais de Manaus. Neste momento de calamidade, o movimento sindical do Brasil mostrou a sua força e a sua vocação para a solidariedade com aqueles que mais precisam. É por esse motivo que nós da CSA celebramos e reconhecemos a assinatura do acordo histórico firmado pelo Fórum das Centrais Sindicais do Brasil com o governo da Venezuela para otimizar e ampliar o fornecimento de oxigênio hospitalar em Manaus. A capital do Amazonas enfrenta a falta desse insumo essencial para os pacientes internados com Covid-19. E este acordo de colaboração e solidariedade de classe permitirá que a Venezuela forneça 80 mil litros por semana de oxigênio hospitalar à capital do Amazonas. As centrais realizarão a mobilização do trabalho logístico que o ministro da Saúde se mostrou incapaz de fazer. E a diplomacia do Brasil abandonou no governo Bolsonaro, ao atacar os países irmãos como a República Bolivariana da Venezuela. A CSA, representante de milhões de trabalhadores das Américas, seguirá trabalhando pela união e integração dos nossos países para garantir os direitos básicos para as nossas populações. A CSA realizou, na última sexta-feira, 5 de fevereiro, o lançamento da Mesa Sindical CSA Guatemala para o Desenvolvimento Sustentável, um espaço para que as centrais filiadas à CSA no país possam coordenar suas ações e programas e assim poder defender ainda melhor a classe trabalhadora. Representantes da OIT-ECTRAV, da OIT América Central e da Confederação Sindical Internacional, a CSI, membros do governo da Guatemala, participaram do encontro. O coordenador da mesa, Júlio Coge, expressou a complexa situação que existe na região e explica as razões para a constituição desta mesa. A Mesa Sindical Guatemateca para o Desenvolvimento Sustentável
que a CSA propõe é extremamente importante, porque na maioria dos países latino-americanos temos governos de direita e de extrema-direita e temos políticas econômicas e sociais muito difíceis que estão desfavoráveis para a classe trabalhadora e suas famílias, porque não há liberdade de associação, não há trabalho decente e nem há salário digno. A mesa é composta pela Confederação Central Geral dos Trabalhadores da Guatemala, CGTG, pela Confederação da Unidade Sindical da Guatemala, CUSG, e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Guatemala, UNCITRAGUA, e terá o acompanhamento constante da CSA à procura desta união sindical para ajudar o movimento em um país que, segundo dados do Observatório Laboral das Américas de julho de 2020, possui 70,2% dos empregos em situação de informalidade e teve uma taxa de subemprego de 9,4%. O Haiti é o país mais pobre da América e seus cidadãos têm buscado uma vida melhor em outros destinos, devido à crescente deterioração da situação econômica, política e da segurança, bem como aos desastres naturais, como os terremotos que assolaram o país. A crise derivada da pandemia e as restrições às migrações impostas especialmente em países como Chile contribuíram para que milhares de haitianos decidissem empreender uma odisseia a pé em direção aos Estados Unidos. Essa grande onda migratória ocorreu entre 2016 e 2017, quando os haitianos podiam entrar como turistas no Chile sem visto e depois regularizar a sua situação caso encontrassem trabalho. Porém, em 2018, o presidente chileno Sebastião Pinheira introduziu um visto consular, que exige aprovação prévia em Porto Príncipe, capital do Haiti, e não pode ser trocado por uma autorização de trabalho. Essa medida interrompeu dramaticamente a chegada de haitianos. De acordo com o Ministério do Interior, a saída de haitianos aumentou em 81% em relação a 2020, com quase 3 mil imigrantes saindo até agora este ano, a grande maioria a pé, e são travessias ilegais na fronteira com o Peru e a Bolívia. Todos os imigrantes que chegam aos Estados Unidos lembram do Darién, a selva perigosa que separa a Colômbia da América Central. Em agosto, aproximadamente 25 mil pessoas fizeram essa travessia. Nas últimas semanas, a fronteira entre o México e os Estados Unidos se tornou o fim da estrada para milhares de haitianos, que vivem em acampamentos improvisados e em abrigos com capacidade máxima em cidades como Ciudad Acuña, Monterrey e Reynosa. A Comissão Mexicana de Ajuda aos Refugiados recebeu um número histórico de 77.559 solicitações de refugiados, de 99 nacionalidades diferentes, entre janeiro e agosto deste ano. De acordo com a Convenção da OIT contra o Trabalho Forçado, os governos se comprometem a tomar medidas eficazes para prevenir o trabalho forçado, proteger as suas vítimas e garantir que tenham acesso a ações legais e de reparação, incluindo indenizações pertinentes. Em 2014, foi firmado um protocolo relativo à Convenção 29 da OIT de 1930. O protocolo foi adotado por 50 países, aumentando o grau de proteção aos trabalhadores e entrará em vigor em dezembro deste ano. A conquista se deve à campanha da OIT 50 pela Liberdade, em colaboração com a Organização Internacional de Empregadores e a Confederação Sindical Internacional, a CSI, para incentivar os governos a ratificar o protocolo e aumentar a conscientização sobre a existência de formas modernas de escravidão. Cerca de 70 mil pessoas de todo o mundo aderiram à campanha para endossar o apelo à ratificação e implementação do protocolo. O trabalho forçado afeta a todos os grupos populacionais, todas as regiões do mundo e todos os setores econômicos. De acordo com estimativas globais recentes, 25 milhões de homens, mulheres e crianças ainda estão envolvidos em trabalhos forçados, vítimas de tráfico de pessoas, servidão por dívida ou situações de trabalho semelhantes à escravidão. La crise qui secoue Haïti depuis au moins 3 ans. A crise que abala o Haiti há pelo menos 3 anos desafia todos os setores da sociedade, especialmente o setor sindical. Devido à insegurança, sequestros e violação da Constituição pelo regime no poder, o setor sindical fez um chamado à greve nos primeiros dias de fevereiro para expressar a sua indignação.
Escolas, bancos comerciais, transporte público e trânsito ficaram parados durante aqueles 2 dias. O apelo à greve foi respeitado pela população e George Frank, sindicalista da área de educação, ressaltou o desconhecimento das autoridades ao direito à manifestação popular. Na terça-feira, 2 de fevereiro, os representantes das organizações sindicais anunciaram o fim da greve. Horas depois, o primeiro-ministro, Joseph Juté, elogiou o comportamento da população nesses 2 dias, porém não especificou as medidas concretas que serão tomadas para conter o aumento dos sequestros, entre outras reivindicações do movimento. Quase 1.000 casos de sequestro foram registrados entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021. A insegurança é planejada e apoiada pelo Estado, lamenta o chefe do Sindicato dos Transportes, Douglas Benissoa. No Haiti, o direito à segurança não é garantido. O aumento da insegurança é uma estratégia para estabelecer um regime ditatorial, segundo o presidente da Confederação dos Trabalhadores dos Setores Público e Privado, a CTSP. O advogado Jean Bonald Fatal convida os sindicatos e o público em geral a se mobilizarem contra essa situação inaceitável. Em novembro de 2020, um motorista foi sequestrado por criminosos. Em janeiro de 2021, o proprietário de uma empresa de ônibus foi sequestrado e posteriormente liberado sem pagar, após um protesto de membros da sua empresa. A central sindical PIT-CNT denunciou as manobras do governo uruguaio para acelerar a aprovação de uma reforma da Previdência no Uruguai. O curto prazo estabelecido para a análise da proposta é objeto de crítica pelos impactos que a medida poderia gerar no curto, médio e longo prazo. Ramon Ruiz, representante dos trabalhadores do Banco de Previsão Social, reconheceu o esforço da Comissão Oficial de Especialistas que analisou os detalhes da reforma. Ao mesmo tempo, alegou que a mesma comissão apresentou um parecer em apenas 2 meses de trabalho, sem realizar qualquer debate com os sindicatos e movimentos sociais. Para ele, a pressa para aprovar a medida evidencia a falta de diálogo e a transparência do atual governo para discutir uma reforma da Previdência Social que poderá afetar a milhares de cidadãos uruguaios. A desigualdade e o racismo refletidos nos índices de pobreza são elementos que caracterizam a realidade da população afrodescendente na América Latina. É o que afirma o relatório Afrodescendentes e a Matriz da Desigualdade Social na América Latina, Desafios para a Inclusão, publicado pela Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. Para falar sobre o relatório e apresentar o panorama dessa população que representa 134 milhões de pessoas na América Latina, 21% da população da região, contamos com a participação de Laís Abramo, coordenadora do estudo, ex-diretora do escritório da OIT no Brasil e ex-diretora da Divisão de Assuntos Sociais da CEPAL. Quais os principais dados, Laís, e recomendações apresentados no documento para o combate ao racismo na nossa região? Mas tem uma primeira ideia que eu acho que é chave, é que é realmente a necessidade de incorporar esse olhar sobre a desigualdade racial, sobre o racismo, que é, no fundo, o que produz a desigualdade racial, né? Como um elemento estrutural das nossas sociedades que está presente em todas as dimensões e, portanto, chamar atenção para a necessidade de desenvolver políticas em todas essas áreas, né? E aí também outra coisa muito importante é que quando a gente fala que a matriz da desigualdade social, essas desigualdades se entrecruzam, evidentemente, no interior da população negra, existem certos setores que são mais prejudicados, porque sofrem dupla ou triplamente os efeitos dessas discriminações. Por exemplo, as mulheres negras, né? As mulheres negras, que a gente está na semana do 8 de março, né? As mulheres negras, elas sofrem simultaneamente as desigualdades de gênero e de raça. E, em muitos casos, como é o caso, por exemplo, das trabalhadoras domésticas, também as desigualdades de classe, né? Laís Abramo também é autora do livro O Resgate da Dignidade, Greve Metalúrgica e Subjetividade Operária, e trabalhou como autora e organizadora de inúmeras outras publicações sobre o mundo do trabalho,
como a negociação coletiva e a igualdade de gênero na América Latina, questionando um mito, custos laborais de homens e mulheres na América Latina e trabalho decente e equidade de gênero na América Latina. A entrevista completa com Laís Abramo estará disponível nas redes sociais da CSA. Como parte da preparação da Conferência Continental de Comunicação Sindical, que a CSA realizará entre os dias 27 e 29 de outubro, foi realizada uma pré-conferência com a participação de mais de 300 mulheres de diversos países das Américas. O evento, realizado com o Comitê de Mulheres Trabalhadoras das Américas da CSA, fez parte das 5 reuniões que antecedem a conferência no final de outubro. Essas reuniões tiveram o objetivo de apresentar um documento básico sobre a democratização da comunicação, a comunicação popular e a construção da comunicação sindical, para colher opiniões, sugestões e propostas das sub-regiões e de grupos específicos. O objetivo das etapas preparatórias da Conferência Continental de Comunicação Sindical, da CSA, consiste em construir acordos e sínteses que servirão para a aprovação de um roteiro para a definição de estratégias do movimento sindical. Argentina e Bolívia retomaram as relações diplomáticas com ênfase em temas comerciais, investimentos e no reforço dos vínculos políticos entre os dois países. O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, realizou visita oficial à Bolívia e declarou que proporá a adesão plena da Bolívia no Mercosul. A habilitação destes espaços faz parte do processo de acumulação política realizado pela CSA e suas afiliadas para fortalecer a sua capacidade de articulação e de construir a sua política como um processo coletivo e participativo, disse à Rádio Mundo Real a secretária de Política Sindical e Educação da CSA, Jordânia Orenha. A Confederação Sindical convidou representantes de todas as suas organizações afiliadas para participar das oficinas prévias e o público em geral a acompanhar as transmissões online. As oficinas foram sobre os seguintes temas: 12 de abril, gênero, perspectiva de gênero e justiça, para onde vamos como movimento sindical. 13 de abril, proteção social, estratégia sindical sobre reformas dos sistemas de proteção social frente ao futuro do trabalho. 14 de abril, transição justa, a perspectiva regional da transição justa, para onde estamos indo. 15 de abril, igualdade racial, a luta pela igualdade racial nos sindicatos e no mundo do trabalho. Conforme afirma a CSA no seu site, o objetivo das oficinas é o de contribuir para o debate do 4º Congresso da CSA, buscando a transformação e o fortalecimento em um mundo do trabalho que muda rapidamente e no qual os sindicatos desempenham um papel social e político fundamental. O encontro de planificação da CSA contou com a participação do presidente Fred Redmond, da AFL-CIO Global. Segundo ele, a CSA está se organizando para intensificar e aperfeiçoar a representação para toda a classe trabalhadora. Os trabalhos de planejamento contaram com a presença da Secretaria Plena da Confederação Sindical das Américas na sede continental de Montevidéu, com o secretário-geral Rafael Freire, Jordânia Orenha Loura, Bárbara Figueroa e Cícero Pereira. O secretário Rafael Freire destacou que a liberdade sindical deve estar no centro da defesa da democracia, assim como o direito à negociação coletiva para fortalecer a classe trabalhadora. Em todo o mundo, apenas 47% das pessoas estão cobertas por pelo menos um benefício de proteção social, enquanto 53% restantes não recebem nenhuma renda do seu sistema nacional, o que representa cerca de 4,1 bilhões de pessoas, segundo o relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho. O número é ainda mais alarmante quando se leva em conta a expansão da cobertura social durante a pandemia de Covid-19 em diversos países. O relatório destaca que a resposta dos países foi desigual e insuficiente e que apenas aumentou a distância entre os países de alta e baixa renda. As medidas de proteção social consideradas pela OIT incluem o acesso a cuidados médicos e a transferência de recursos para casos de desemprego, doença, invalidez, acidente de trabalho, maternidade ou perda do principal gerador de rendimentos da família, bem como para as famílias com crianças.
Atualmente, um grande número de latino-americanos segue em quarentena e teletrabalhando, conclui o mais recente estudo do Grupo de Diários América e Digital Trends, que analisa o impacto da pandemia nos hábitos dos trabalhadores digitais. O estudo mostra que 59% dos trabalhadores ainda estão isolados em casa, 26% saíram para trabalhar ou estudar com horários flexíveis e 16% já voltaram à rotina. Brasil, Peru, Chile e Colômbia são os países que superaram a média regional, com mais de 60% de trabalhadores isolados em casa, enquanto em El Salvador, quase a metade já retomou a sua rotina. Além disso, o trabalho remoto aumentou 40% no último ano. 66% estão em teletrabalho, 19 pontos a mais do que os 47% relatados na primeira amostra da pesquisa em maio de 2020. Porto Rico registra o maior percentual de teletrabalho, com 76%. Seguem México, Costa Rica, com 74% cada. Na Argentina, com 70%, Colômbia, com 67%. No outro extremo estão Panamá, com 45%, Equador e Uruguai, com aproximadamente 50%, e Venezuela, com 54% da força de trabalho em atividades remotas. O governo peruano informou que conseguirá monitorar a totalidade das suas florestas no ano de 2030. E isso será feito através de uma nova estratégia de intervenção, com a qual o governo também pretende conservar 10 milhões de hectares que beneficiarão a mais de 1.000 comunidades nativas, rurais e pequenos produtores do país. Para Rude Alberto Valdívia, chefe da unidade técnica do Programa Nacional de Conservação das Florestas para a Diminuição das Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, o programa terá um grande espaço para o futuro. E ele é parte da nossa estratégia. Queremos ter a intervenção monitorada como um suporte, um apoio para o desenvolvimento sustentável local. As florestas são um ativo para o desenvolvimento e o nosso objetivo, enquanto as conservamos, não é apenas de que elas se mantenham, mas também conseguir uma forma em que o desenvolvimento continue, tanto com a informação sobre onde estão as florestas, como de incentivos que ajudem a estabelecer o seu aproveitamento no futuro. E o segundo aspecto que também queremos destacar é que essa articulação não será realizada apenas com as autoridades. Esse é o outro aspecto importante que estamos começando a fortalecer, porque já tínhamos e queremos fortalecer, e é a articulação, no caso das comunidades nativas e as organizações, porque temos que organizar e temos que aproveitar no sentido bom da palavra, ou seja, a articulação não é apenas chegar na comunidade, é como nos alinhamos com as suas organizações e suas formas de funcionamento, para que, digamos assim, possamos nos converter em sócios para a conservação das florestas. No Peru, onde a floresta ocupa aproximadamente 57% do território nacional, o Programa das Florestas conseguiu monitorar desde a sua criação em 2010 78 milhões de hectares da floresta amazônica, e agora esperam ampliar na próxima década o monitoramento das florestas secas e andinas para alcançar até 2030 o total de 82,5 milhões de hectares florestais do país. Os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, assinaram o Acordo Constitutivo da Agência Espacial Latino-Americana e do Caribe, ALCE. Os representantes do México, Equador, Bolívia, Argentina, Costa Rica e Paraguai assinaram um acordo com o compromisso de apresentar a ALCE na reunião de chefes de Estado e de Governo marcada para o dia 18 de setembro, para que toda a região seja incorporada, afirmou o secretário mexicano Marcelo Ebrard. Todos os países aqui representados estamos fazendo algo respeito ao espaço. Todos os países representados aqui estão fazendo algo em relação ao espaço. Só que agora faremos em conjunto, e depois os recursos serão multiplicados por cerca de 20 vezes. México e Argentina concordaram que desde outubro de 2020 iriam criar a ALCE com o objetivo de colocar em órbita um satélite da CELAC. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, hoje finalizamos a agência, que está instalada, já que a questão espacial e de satélite é basicamente uma questão que transcende as nossas fronteiras e que também devemos nos complementar. As autoridades têm defendido seu compromisso com o espaço como forma de melhorar as telecomunicações, o monitoramento ambiental, o transporte, a previsão do tempo e a telemedicina. O projeto tem sido uma prioridade para o México à frente da CELAC,
que tem gerado uma série de projetos de cooperação internacional. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar e seguimos com as próximas séries dos nossos programas de Retrospectiva 2021.